Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube e a mais um Conversa com o Zé Márcio. Aqui, toda semana a gente traz as principais novidades e aquilo que tem movimentado o mercado e a política brasileira. E aqui eu quero dar primeiro as boas-vindas e boa tarde, né, para o José Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Isabela? Tudo bem? Muito obrigado aí. Quero agradecer ao Gustavo pela presença. É um prazer enorme estar aqui conversando com ele no meio dessa confusão, que é essa pandemia, que a gente não pode conversar pessoalmente, mas pelo menos podemos conversar aqui remoto. Vamos conversar um pouco sobre o que a gente está pensando aí sobre a economia brasileira. Maravilha. E também quero dar as boas-vindas e também boa tarde para Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Tudo bem, Gustavo? Obrigada, primeiramente, por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Zé Márcio. Prazer estar com você, aceitar o convite. Enfim, oportunidade da gente conversar, como se diz, remotamente, né? Mas é sempre bom trocar uma ideia com você sobre o que está acontecendo por aí na nossa economia, né? Maravilha. Eu vou deixar aqui, daqui a pouquinho, o Zé e o Gustavo batendo um papo, né, sobre o que está acontecendo, o que está movimentando essa economia hoje. Mas eu queria começar com uma pergunta aqui para o Gustavo. Gustavo, a gente teve, né, a reunião do Copom esse mês, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua avaliação, né, do comunicado, de tudo que foi divulgado nesse mês do Copom. Bom, evidentemente a decisão em si não trouxe surpresa nenhuma, né? Todo mundo esperava já o movimento de 75 pips, foi o que aconteceu. É um comunicado, eu acho que o que me chamou a atenção no comunicado dois pontos, eu acho, que eu salientaria. O primeiro é já a encomenda feita, né, para a próxima reunião do Copom, mais um ajuste de igual magnitude. Então, isso já está dado, foi explicitamente mencionado, né? E o segundo é uma ideia que o Banco Central ventilou no comunicado sobre a questão do ajuste parcial, né? Dando a entender, né, que o final do ciclo estará antes de se atingir o que seria uma taxa de juros de equilíbrio ou uma taxa de juros que estaria num modelinho tipo regra de Taylor, algo assim, né? Ou seja, ainda o Banco Central pretenderia deixar algum grau de estímulo monetário no final do ciclo. Eu achei, assim, vamos dizer, tá um pouco, talvez, temerária, assim, usada esse tipo de afirmativa nessa situação de incerteza absoluta que a gente tem. Eu acho que tudo bem, o Banco Central tem que sinalizar um pouco, tem que coordenar a expectativa dos agentes econômicos, mas eu acho que sem correr o risco, né, de ele mesmo limitar os seus passos futuros e até cair no risco de, enfim, ser superado pelos fatos e de repente ter que voltar atrás naquilo que havia comprometido, né? Então, assim, acho que eu destacaria esses dois pontos aí. Na ata, claro, tem outras considerações sobre a questão fiscal, que o Banco Central tem repetido, sobre os riscos, sobre a necessidade das reformas, sobre alguns riscos de alguns acontecimentos que têm acontecido, que têm vindo do cenário externo. Mas para começar o debate, eu destacaria esses dois pontos aí. Na verdade, Gustavo, o Banco Central já foi surpreendido, né, com a aceleração da inflação no final do ano passado e no início desse ano. O Banco Central esperava que a inflação fosse muito mais temporária do que ela está sendo, né? Quer dizer, isso tem muito a ver com o aumento de preço de commodities, é verdade, mas não importa, isso está prejudicando as expectativas para a inflação e isso já aconteceu. Quer dizer, agora, nesse comunicado, quer dizer, ele pelo menos deu uma melhorada, né? Porque no comunicado anterior ele dizia exatamente isso, que ia parar antes dos juros neutros. Agora ele pelo menos diz que não é um compromisso.
que o compromisso do Banco Central é com a meta, tá certo? Mas, de qualquer forma, manteve lá essa frase aí. Como é que você vê, quer dizer, na verdade, um dos grandes problemas que a gente está vendo nesse momento, quer dizer, pela primeira vez desde que a gente tem câmbio flutuante na economia brasileira, um aumento substancial de preços de commodities não estava gerando valorização cambial, pelo menos até o final do mês de março. Quer dizer, agora no mês de abril você começou a ter uma valorização cambial que, em parte, compensa essa pressão inflacionária. Como é que você está vendo o comportamento do câmbio e da taxa de inflação nos próximos meses? Aí? Como é que você vê qual é o efeito dessa política monetária um pouco mais dura sobre o comportamento da taxa de câmbio? De fato, chamou a atenção, né, esse descolamento entre a taxa de câmbio e commodities, né, que normalmente o real tende a se apreciar junto com as commodities, né? Então, isso não aconteceu. E as razões, eu acho que, obviamente, todas elas ligadas ao cenário doméstico, seja o cenário político, né, e de incertezas trazida pela própria condução aí do processo de enfrentamento à pandemia, quanto principalmente pelo imbróglio fiscal, né? E que realmente foi um imbróglio, orçamento, atraso, enfim, uma série de sinais, não digo nem sinais, né? Ruídos, muitos ruídos sobre o orçamento, risco de não se respeitar a meta, enfim, uma situação bastante complicada do ponto de vista de expectativas. E também, é claro, a taxa de juros ela tem um efeito sobre o câmbio. Eu acredito que essa acomodação recente ela tem a ver exatamente com dois fatores principais, domésticos, né? Claro que tem alguns fatores externos também, a gente viu o último payroll aí muito fraco nos Estados Unidos, mas aqui dentro eu vejo assim, uma certa assentada da poeira na questão fiscal, né? Todo mundo está fazendo as contas, tal, não tem ninguém muito satisfeito com o resultado, mas também parece que reduziu aquela pilha, né, que o mercado estava de um descontrole muito maior nas contas públicas, pelo menos no curto prazo. Acho que isso tem um efeito. E o segundo é a própria trajetória dos juros, né? Então, eu acho que os juros acabam, de alguma forma, influenciando a taxa de câmbio no curto prazo, e aí tem essa perspectiva. Então, eu vejo que, não ocorrendo nenhum evento inesperado, e aqui eu coloco, por exemplo, algum evento, alguma questão na parte política, né, que ainda é bastante complicada, ou na fiscal, ou mesmo questões relacionadas à pandemia, aqui no mercado doméstico, eu acho que a tendência do câmbio pelo menos a nossa previsão lá na tendências, é ele ficar aí nessa faixa, né, 5,20, 5,10, enfim, algo, não quero aqui cravar um número, né, caixa de câmbio é sempre complicado, mas também não espero cair abaixo de 5, ele ter uma trajetória mais de apreciação. E uma volta a um patamar acima de 5,50, 5,60, por aí, acho que ocorreria na eventualidade de um agravamento aí dessa situação fiscal que eu falei, ou política aqui no mercado doméstico, ou algum evento externo também, né, que a gente nunca pode descartar, que poderia, de alguma maneira, afetar o câmbio. Ô, Gustavo, quer dizer, você mencionou aí essa questão do orçamento e tal. Você acha que a solução que foi encontrada para resolver essa questão do orçamento, esse impasse do orçamento, foi uma solução razoável? Quer dizer, quais são os riscos dessa solução, mas quais são os benefícios dessa solução? Você acha que, no final das contas, não é, como você mesmo disse, não é uma maravilha, mas parece que é razoável? Esse que é o seu cenário, pelo que eu estou entendendo. Eu acho que o que eu acho que todo o processo foi muito complicado, né? O relator
corta despesas praticamente obrigatórias para inchar despesas que são discricionárias, né? Então, isso realmente criou uma situação. E aí todo mundo teve que correr atrás, e aí foi aquele misto quente ali, de você cortar, uma parte você cortou emendas, tinha algumas reservas ocultas, vamos chamar assim, na própria previsão de despesa obrigatória, você, enfim, tem algumas rubricas que vão ser contingenciadas. O resultado, assim, do ponto de vista, vamos dizer, aritmético, no curto prazo, talvez não tenha sido ruim. Mas eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, com uma questão mais de trajetória, que é de deterioração do quadro institucional fiscal. Quer dizer, a ideia é que você começa a fazer, a estabelecer exceções e furos e tal ao teto, né? Da mesma forma, por exemplo, que as interpretações elásticas, principalmente dos tribunais de contas estaduais e tal, furaram muito a estrutura da lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, aquela história, né, a diferença no Brasil entre uma lei que pega e uma lei que não pega, muitas vezes é isso, não é que a lei que não pega, ela é enfrentada, ela simplesmente deixa de existir e sofre um choque frontal. Ela, normalmente, ela é minada nas suas bases, nos seus fundamentos, por uma série de exceções e tal. Então, acho que assim, existe essa questão que eu vejo bem grave. E o segundo aspecto que eu acho negativo na solução encontrada é a questão que diz respeito à qualidade da despesa pública, do gasto público. Eu acho que o governo está tendo que, quer dizer, cortar despesas que são fundamentais, né, Zé? Você vê na nossa atividade a questão do censo, por exemplo, né? Quer dizer, segundo o adiamento sucessivo do censo demográfico, que é uma atividade essencial, não apenas para nós, para as políticas públicas em geral, mas a própria questão da proporcionalidade no Congresso, a questão da proporcionalidade da divisão das receitas compartilhadas, tributárias, né? Então, uma série de coisas. Então, você fica sem um censo. E assim vai. A gente poderia mencionar outros programas do governo que estão à língua aí, né, na parte de bolsas de estudos, por exemplo, né, pesquisa. Tá? A gente sabe que a situação é difícil por causa do enfrentamento da pandemia, tem muitas despesas e tal, mas, evidentemente, a solução não foi eu acho que ela tem problemas. Agora, aquela coisa, poderia ter sido pior, eu acho que poderia ter sido pior. E vamos ver o que acontece ao longo do ano também, né? Porque eu acho que o Tesouro vai ter que sentar em cima do cofre e vai ter que, enfim, evitar que haja uma pressão maior para o gasto, né? Mas, Gustavo, como você estava falando, quer dizer, você tem aí um processo de negociação do orçamento que é super importante. Agora, com a existência de um teto para o crescimento do gasto público e o fato de que as emendas parlamentares se tornaram impositivas, essa negociação do orçamento mudou completamente, né? Que a lógica, quer dizer, a cultura orçamentária no Brasil vai ter que mudar. Até a aprovação do teto e até enquanto as emendas eram autorizativas, né, quer dizer, a negociação do orçamento era, quer dizer, todo mundo dizia que o orçamento era uma peça de ficção, fazia pouca diferença, porque você ia mudando ao longo do ano. Agora você tem que executar, tá certo? Então, quer dizer, todo aquele processo de negociação que acontecia ao longo do ano, com as emendas parlamentares sendo liberadas ou não liberadas, dependendo aí do comportamento dos parlamentares, agora tem que ser feito, tem que ser pré-negociado ao longo do processo de negociação do orçamento. Isso mudou completamente a lógica da discussão orçamentária e acho que a gente vai ter que se adaptar a isso. Eu acho que por um lado, se a gente conseguir se adaptar
de uma forma positiva, vai ser muito bom para a democracia brasileira. Afinal de contas, o orçamento é a peça mais importante de qualquer democracia madura. Se não conseguir, a gente vai acabar furando teto, voltando à mesma situação que a gente tinha antes, né? Quer dizer, você acha que existe alguma chance de a gente ter um resultado positivo na evolução desse processo aí, com as emendas parlamentares fazendo parte efetivamente dos programas de governo, que esse é que é o ponto importante, né? As emendas parlamentares agora vão ter que ser parte do programa de governo. A base parlamentar vai ter que apoiar com as suas emendas o programa de governo. É isso que vai evitar essa perda de qualidade no orçamento. Caso contrário, você tem toda a razão, né? Quer dizer, para que ter censo? Né? Porque os deputados vão olhar e vão, não quero ter censo, eu quero construir a ponte lá na minha cidade. Tá certo? Então, é essa tensão que foi muito importante, a meu ver, nessa discussão do orçamento. É o primeiro ano que a gente tem o orçamento no teto. Né? Mas eu queria um pouco saber qual é a sua avaliação, como é que você está vendo esse processo de adaptação aí a essa nova institucionalidade orçamentária no Brasil. Bom, eu acho que você tem razão, Zé. Eu acho que o orçamento impositivo ele é muito melhor. Eu acho, inclusive, eu acho que reflete melhor a ideia, né, da própria democracia, né? Você ter a alocação da despesa num processo que o Congresso tem participação, evidentemente o Executivo é importante no processo, e também a questão da previsibilidade, né, para os agentes econômicos, onde os gastos públicos serão realizados ao longo do exercício. Então, isso me parece um avanço. Agora, como você mencionou, isso exige uma mudança, uma certa mudança na institucionalidade de algumas leis, regulamentos, decretos e tal, e principalmente no mindset do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, de todos os poderes, né? E essa fase de transição ela tende a ser realmente uma fase mais difícil. Por exemplo, nesse orçamento, a gente vê, por exemplo, nesse orçamento vários erros. O primeiro, eu acho, cometido pelo próprio executivo ao longo do processo, que foi assim, na falta de algum outra maneira de dizer, uma certa falta de interesse de atualizar as premissas do orçamento. Num país como o Brasil, quando você faz a primeira esboço do orçamento, você faz com algumas premissas macroeconômicas e tal, principalmente no meio da pandemia. E essas premissas eu acho que ficaram lá no orçamento e não foram atualizadas. Eu acho que isso distorce bem o processo orçamentário, notadamente numa economia como a brasileira, né? Segundo, que você mencionou bem, isso aí tem que ser ligado no Brasil tem a questão do teto, em outros países você tem um orçamento impositivo, mas não tem um teto formal como nós temos. Tem, evidentemente, alguns tetos sobre endividamento e tal, mas não especificamente esse. Então, essa é outra questão. Ligada a um outro aspecto da institucionalidade brasileira, que é a existência de despesas quase que obrigatórias, assim, quase que vamos dizer, num volume muito grande, despesas que têm que ser realizadas independentemente de previsão orçamentária ou não, né? Claro, estritamente legalmente precisa ter previsão orçamentária, mas ela será realizada de toda maneira, né? E então esse volume de despesa no Brasil é muito grande. Então o que sobra é uma nesguinha pequena de despesas que podem ser alocadas de acordo com vamos dizer assim, com esse diálogo, né, entre o legislativo e o executivo ao longo do processo orçamentário. Mas eu concordo com você, é um processo de transição que pode vir a ser extremamente benigno e positivo no sentido de levar uma situação orçamentária melhor, inclusive com o desmonte de algumas dessas travas, né, que existem hoje.
Agora, também pode gerar uma certa desorganização no processo orçamentário, inclusive com a queda, na prática, do teto, né? O que não seria bom. Né? O que não seria bom. É verdade. Agora, mudando um pouco aqui de assunto, quer dizer, como é que vocês estão vendo o comportamento da economia brasileira a partir de agora, né? Quer dizer, nós tivemos aí um primeiro trimestre bem melhor do que praticamente todo mundo estava esperando, quer dizer, a maior parte dos analistas estava esperando uma queda substancial aí no primeiro trimestre, que parece que não aconteceu, né? O IBCBR tem vindo forte, o CAGED tem vindo forte, o comércio, serviços, indústria, tudo tem vindo melhor do que os analistas estavam esperando. E, quer dizer, como é que você, quer dizer, como é que você está vendo esse processo de retomada aí? Quais são os riscos e como é que você imagina, como é que vocês estão lá na Tendências vendo esse processo aí nos próximos trimestres, ao longo de 2021 e 2022? Bom, de fato, né, Zé, os resultados vieram, ou estão vindo, né, melhores do que o esperado, e aparentemente os fechamentos da economia, né, enfim, que ocorreram aí esse ano foram menos, tiveram um impacto menor do que aquele impacto lá do ano passado. Eu acho, de certa forma, a economia mostrou uma certa resiliência aí a esses fechamentos, esses abre e fecha aí da pandemia, relacionados à pandemia. Acho que, vamos dizer, houve uma certa adaptação aí de alguns setores já a uma nova situação, né? Mas, evidentemente, que muitos setores sofreram. A gente continua vendo, né, uma recuperação heterogênea, o setor de serviços bem mais fraco, né? A indústria melhora, agronegócio excepcionalmente bem, né? Alguns problemas nas cadeias produtivas, de falta de insumos, né? Que tem prejudicado aí alguma na oferta de alguns, enfim. A gente viu, por exemplo, a indústria automobilística aí se queixando disso e tal. Então, mas a recuperação, será a nossa visão sobre o restante do ano é uma visão, eu diria, moderadamente otimista, no sentido de ter um cenário em que, vamos dizer, a gente conta com uma melhora do ambiente, com o ambiente sanitário. Quer dizer, eu acho que daqui para frente, por mais que hajam percalços, a tendência é aumento da oferta de vacinas, né? E havendo aumento da oferta de vacinas, nós temos capacidade de imunização no Brasil, né? Já demonstrada em situações anteriores. Então, eu acredito, né, na aceleração da vacinação, com a maior disponibilidade de vacinas no Brasil e no mundo, né, porque a gente vê também previsão de aumento da produção mundial de vacinas. E aí eu acho que isso por si só já normaliza um pouco mais a economia. É claro que os fatores estruturais ainda continuarão cobrando o seu preço, né? E aí vem as coisas relacionadas às outras incertezas. Por outro lado, tem algumas notícias boas, como um efeito positivo assim de algumas reformas micro, vamos chamar assim, né? Tem investimentos setoriais que podem ocorrer e tal. Então, eu acho que é um quadro de recuperação. Tem também, olhando estritamente o número do PIB, tem muito de um efeito estatístico, né, de carregamento do ano anterior. Então, assim, a gente está otimista, mas não com uma recuperação muito expressiva, né? Então, embora existam aí previsões de crescimento na faixa de 4%,
nós na tendências ainda não estamos vendo um crescimento nessa faixa, não, está mais para 3, né? Mas, enfim, há uma tendência de normalização da economia ao longo do ano, né? Nosso cenário também é um crescimento de 3%, mas eu, particularmente, quer dizer, estou um pouco mais otimista. Eu fiquei muito bem impressionado, quer dizer, na verdade, me impressionou muito nesse primeiro trimestre o sucesso dos programas de concessão que o governo implementou aí ao longo desses primeiros 3 meses. Né? Quer dizer, o auge, obviamente, foi a SEDAI, mas Verdade, né? você já fez a concessão de uma estrada de ferro, 22 aeroportos, tá certo? 3 portos, da BR-153, ou seja, você teve aí um volume de concessões substanciais, substancial, o que mostra que, por alguma razão, os investidores de longo prazo continuam aparentemente acreditando no Brasil. Exatamente por isso, quer dizer, eu tenho uma avaliação, Gustavo, que é o seguinte, quer dizer, vai sobreviver a essa pandemia, a essa crise, vão sobreviver a essa crise os agentes com maior produtividade que têm mais reservas. Reservas aqui é acesso ao mercado financeiro, principalmente, tá certo? Uhum. O que significa que vai ser, quer dizer, por outro lado, do lado da demanda, tá certo? As pessoas vão voltar ávidas por consumir. As pessoas vão ficar um ano e meio sem consumir pouco, principalmente nessa área de serviços às famílias, tá certo? Então elas vão voltar ávidas por consumo, querer comprar coisas, sair na rua, ir para restaurante, etc. Ou Viajar, né? seja, você vai ter um grande aumento de demanda. E isso vai gerar, quer dizer, como você vai ter algumas falências, tá certo? Isso vai gerar um espaço aí para esses agentes mais produtivos e que têm mais reservas acabem se ocupando mais rapidamente esse espaço que foi deixado por aqueles agentes que faliram. Eu acho que o exemplo, por exemplo, eu tenho falado, o exemplo da Ford é um exemplo típico disso, né? Quer dizer, as empresas que ficaram vão ocupar o lugar da Ford e com muita competição, porque quem for mais rápido vai ocupar mais rapidamente o lugar da Ford, tá certo? Então, isso significa o seguinte: a gente deveria esperar um crescimento mais rápido quando essa questão da pandemia melhorar, tá certo? Eu estou um pouco mais otimista, apesar da minha equipe aqui manter uma previsão de 3% de crescimento, eu acho que pode ser um pouco melhor nesse sentido. Então, quer dizer, eu acho que tem aí esse sinal importante. E como é que você está vendo a inflação? Você acha que a gente vai ter ainda pressão inflacionária? Como é que você está vendo o processo inflacionário aí com essa nova, quer dizer, com essa mudança na política monetária que começou a ser implementada em março desse ano, tá certo? Bom, eu acho que a questão da inflação, assim, eu acho que a tendência, né, é de reduzir, de uma redução dessa pressão que vem dos tradables, vamos dizer assim, notadamente das commodities, por causa da trajetória, em primeiro lugar, da trajetória da taxa de câmbio, e segundo, porque, assim, eu teria que esperar uma continuação desse repique de commodities. Não sei se tem assim espaço muito para isso. Pode acontecer, né? Mas assim, eu acho que grande parte desse ajuste já veio. É claro que acho que continua tendo um certo desarranjo aí em alguns segmentos da economia global, algumas pressões, né? Por exemplo, a gente tem visto fretes, né? Enfim, tem uma série de pressões que podem trazer uma certa inflação, vamos dizer assim, importada para o Brasil. Mas eu acho que a tendência, né, daqui para frente é uma redução dessas pressões. Eu vejo também que a alta dos juros pelo Banco Central tem a vantagem, né, pode trazer uma certa ancoragem maior das expectativas, o que beneficia a inflação, né? Agora, e por outro lado, assim, a gente nesse quadro de recuperação que tanto eu quanto você estamos antecipando,
a gente está vendo uma recuperação talvez maior do setor de serviços, onde você tem muita capacidade ociosa, né? Muita ociosidade, né? Não acho que vai... a gente sabe que, e essa é uma tecla que você sempre bate nisso, o setor de serviços basicamente é salário e normalmente no processo desinflacionário que nós tivemos lá atrás, foi o mais difícil, foi o mais lento para acontecer, foi justamente o setor de serviços. Mas dessa vez o setor de serviços está ajudando, né? E eu não acredito que essa recuperação que a gente está antecipando aqui vá provocar uma alta aí dos serviços de modo a prejudicar aí muito a inflação, né? O IPCA. Então, acredito que a tendência assim, é que nós estejamos passando por um pico da inflação anual, né? E depois ela tende a ir voltando para a meta ao longo dos próximos meses. Tá? Essa é a nossa previsão. Quer dizer, tem alguns analistas que estão preocupados aí com a inflação de serviços, porque no passado, exatamente o que você falou, né? No passado, a relação entre desemprego e inflação de serviços era muito negativa, né? Negativa no sentido que você precisava de uma taxa de desemprego muito alta para gerar uma taxa de inflação de serviços próxima da meta. Mas a gente tem feito alguns trabalhos que mostram que essa relação melhorou muito com as reformas que foram implementadas, né? Aí, trabalhista, terceirização, tá certo? E que hoje essa relação é muito mais benigna do que era no passado. Então, a gente está menos preocupado realmente com a inflação de serviços. Eu acho que a grande preocupação nesse momento continua sendo com o preço de commodities, que está muito pressionado, e com a taxa de câmbio. Então, visto por esse prisma, quer dizer, eu acho que a gente está mais positivo também em relação à taxa de inflação, principalmente em 2022. Né? 2021 está mais ou menos dado, tá certo? Acho que não vai ter muito problema, não. Ela volta para a meta, né, Zé? Para o ano que vem. Hein? Ela volta para a meta. Exatamente, deve voltar para a meta o ano que vem, né? Então, esse ano está mais ou menos dado, é difícil, tá certo? Eu acho que uma outra coisa que eu acho que é importante, quer dizer, nessa questão da inflação, que tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é difícil de resolver no curto prazo, que é essa questão da desigualdade, né? Quer dizer, os grupos foram afetados de forma muito desigual, tá certo, ao longo dessa pandemia, né? Quer dizer, os informais, pela primeira vez, você tem uma situação na qual os trabalhadores informais estão sofrendo mais com a recessão do que os trabalhadores formais. Em geral, a taxa de desemprego no setor formal é muito mais alta do que no setor informal, coisa que não está acontecendo dessa vez e que vai ser um problema para resolver, tá certo? Mas, quer dizer, eu acho que a gente tem aí um passo que tem que ser dado em algum momento, que é essa coisa da liberalização, né? Quer dizer, na avaliação de vocês, lá na Tendências, vocês estão, quer dizer, com a abertura da economia deve começar quando? Em julho, agosto ou mais para frente? Qual é a avaliação que vocês estão fazendo? Mais para o segundo... enfim, eu acho que mais para julho, né, agosto, acho que a gente começa a abrir mais a economia, né? Eu acho que aí você já atinge um certo patamar mais confortável aí para poder abrir a economia, enfim. Eu acredito que, enfim, tem umas certas incertezas aí, claro, mas acho que isso é o mais provável, né? Agora, eu acho que tem uma agenda aí interessante, porque eu acho que tem, apesar de toda essa dificuldade legislativa, eu acho que tem algumas agendas interessantes aí que o governo pode perseguir ao longo do segundo semestre, aí, ao longo do ano, para melhorar aí a produtividade, tentar dar um choque mais positivo na economia. Você mencionou aí a questão das concessões, muito positivo e tal, mas tem uma série de outras áreas que o governo poderia atuar, né?
para poder melhorar, enfim, o desempenho da economia. Você mencionou corretamente aí que a reforma trabalhista foi um marco, né? E isso indica que tem coisas que podem ser feitas, né? Apesar das dificuldades políticas, né? Não, nesse nível das reformas microeconômicas, acho que tem muita coisa para ser feita. Acho que, quer dizer, tem vários marcos regulatórios. Mesmo na área trabalhista, ainda tem muita coisa para ser feita, tá certo? Toda a regulação, o excesso de regulação do mercado de trabalho. A gente, quer dizer, nessa questão da reforma trabalhista, antes da reforma, você tinha em torno de 4 milhões de demandas trabalhistas por ano, agora está em torno de 1,5 milhão de demandas trabalhistas. Ainda é muito, você ainda pode melhorar muito esse processo, tá certo? Já foi uma melhora substancial, mas acho que você pode melhorar bastante ainda. Então, eu concordo com você. Você tem o marco regulatório do mercado de câmbio, que está no Senado para ser aprovado, tá certo? Você teve o novo marco regulatório do óleo e gás, que vai começar a trabalhar agora, o marco regulatório de saneamento, que está dando resultado, começando a dar resultado. Ou seja, tem uma coisa que eu acho que é importante aqui, que muita gente não acredita nessas reformas microeconômicas. Eu acho que, no caso do Brasil especificamente, as reformas microeconômicas estão fazendo efeito muito mais rápido do que as pessoas estavam esperando. Isso é que eu acho que é uma coisa positiva. Ninguém esperava que na reforma, que nessa coisa do marco regulatório do saneamento, que você ia conseguir privatizar a SEDAI em 2 meses depois de você ter refeito o marco regulatório do saneamento. Eu acho que foi muito rápido, me impressionou muito a rapidez do processo. Isabela, você já está aí, né, para me dizer que está na hora, né? Infelizmente, certo? Ô, Zé, fala. Permita só um ponto aqui Não, no claro, nosso claro, otimismo. pode tocar. Eu acho que um setor que eu espero muito, assim, eu acho que está passando por uma verdadeira revolução, em função de várias reformas que foram feitas no passado, e agora com uma agenda nova, inovações e tal, é o crédito. Eu acho que o crédito cada vez atinge mais pessoas no Brasil, bancarização. O mercado de capitais cresceu muito, né, nos últimos anos. Enfim, por exemplo, a gente vê no ramo imobiliário aí como tem disponibilidade de crédito, os bancos estão emprestando. Então, acho que tem aí também ganhos importantes que vêm da maior penetração do crédito, né, na economia brasileira. Não, sem dúvida. Naquele meu cenário lá que vai sobreviver quem tem mais acesso a reservas, tem a ver exatamente com essa questão do mercado de crédito. Eu acho que o mercado de crédito brasileiro sofreu uma revolução ao longo dos últimos anos. Aí é outro mercado, que não tem nada a ver com o que a gente tinha 10 anos atrás, tá certo? Eu acho que isso é super importante. Acho que uma coisa importante, por exemplo, foi o fim da TJLP. Isso aí mudou a estrutura do crédito de longo prazo no Brasil. Quer dizer, isso está começando a refletir agora, muito impressionante. Esse tipo de coisa é que eu acho que, em geral, a ideia é que vai demorar para fazer efeito, que no caso do Brasil, por alguma razão, não sei se é porque estava tão deteriorado que, na hora que você mudou, as coisas começaram a funcionar, tá certo? Essas reformas estão aparentemente fazendo efeito muito mais rapidamente do que o esperado. E eu acho que isso pode gerar incentivo a investimento privado e investimento em infraestrutura, rodovia, ferrovia, etc. Você tem um marco regulatório da ferrovia que está lá no Senado para ser aprovado, a BR do Mar, tá certo? No novo mercado de câmbio, acho que isso são coisas fundamentais. Bom, Gustavo, quero agradecer, foi um prazer enorme estar aqui com você nessa conversa, quer dizer, nessa nossa conversa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui à disposição, tudo que você precisar, só falar, tá certo? Tá bom. Muito obrigado. Um abraço lá no pessoal da Tendências. Obrigado, foi um prazer participar com vocês. Tudo de bom aí. Obrigado. Pessoal, então quero também reforçar aqui o nosso agradecimento para o Loyola. Obrigado, Loyola, mais uma vez por topar participar aqui do nosso canal, e fica, então, aberto o convite para você voltar em outras lives, enfim, em outros programas nossos. Zé, obrigada mais uma vez aqui pela sua contribuição e também por estar aqui, e segunda-feira que vem está de volta, né? Isso aí. Obrigado, Isabela. Obrigado a todos que nos ouviram. Maravilha, obrigada, pessoal. Eu quero pedir para você que está aqui assistindo aqui o programa
Conversa com o Zé Márcio para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações também para não perder nenhum dos conteúdos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.